Muito bem, então vamos iniciar a nossa unidade de aprendizagem 11, né? E nessa unidade de aprendizagem, assim como na seguinte, na unidade 12, nós vamos discutir educação contemporânea, duas perspectivas da educação contemporânea. Nesse momento, então, a perspectiva conservadora e na unidade 12, então, a perspectiva progressista de educação. Muito bem, quando se fala em educação numa perspectiva conservadora, o que nos vem à mente, né? O conservadorismo, né, é uma posição, é uma postura, né, presente na economia, presente na política, presente na questão dos costumes, enfim. Na educação isso também ocorre. Então, o conservadorismo é aquela postura que ela é muito reticente às mudanças, pelo menos aquelas mudanças assim que chegam de uma maneira um tanto quanto impactantes, radicais. Eles são muito mais, vamos dizer assim, resistentes a essa perspectiva de mudança. Porque se busca ou se tem o entendimento de que existem alguns elementos tradicionais, alguns elementos que são costumeiros já, que estabelecem um grau de normalidade e eles não devem ser abandonados de uma hora para outra, eles não devem ser abandonados, né, em nome de algumas teorias inovadoras ou de muitas inovações. Então, a base do pensamento conservador na educação nós podemos retomar na sociologia de Durkheim. Tá? Durkheim ali estabelece as bases para o pensamento conservador. Por quê? Porque em Durkheim, vocês devem lembrar muito bem, que o Durkheim ele vai estabelecer que na relação indivíduo-sociedade, quem predomina é a sociedade. A sociedade estabelece os padrões, a sociedade estabelece os fatos sociais, que é o conceito central do pensamento de Durkheim. Os fatos sociais são aqueles conjuntos de regras, de normas, de padrões de conduta que vão determinar o ser do indivíduo. Tá? E a escola, nessa perspectiva, ela é um elemento socializador, por quê? Porque ela também é uma das responsáveis, uma das principais responsáveis por transmitir, né, os fatos sociais, por apresentar ao indivíduo os fatos sociais. Esses fatos sociais têm aquelas três características: eles são exteriores, eles são gerais e eles são coercitivos. Eles obrigam o indivíduo, de algum modo, a se adequar àquela perspectiva de regra, de valor. Muito bem. Então essa é a base do pensamento da educação conservadora. Dentro da educação conservadora, então, nós podemos observar algumas teorias, algumas pedagogias, algumas formas de se aplicar a educação nos moldes conservadores. Nós vamos trabalhar aqui três delas. Tá? Vamos tentar entender três, talvez, das principais teorias conservadoras da educação contemporânea. Para começar, a pedagogia tradicional. Bom, o nome já estabelece uma relação totalmente de acordo com a perspectiva conservadora, né? Pedagogia tradicional, ou seja, tradição, aquilo que é tradicional e, enfim, tem que ser aplicado. Qual é a característica da pedagogia tradicional? Então aqui, e no texto que eu trabalhei com vocês, eu criei um conceito lá, né? O magistercentrismo, né? O magister, do latim magister, professor, mestre, né? O centro do processo de educação na pedagogia tradicional é o professor. O professor, ele concentra nele a ideia de sabedoria, de saberes acumulados, e ele é o responsável por transmitir. Ou seja, eu tenho um professor ativo, detentor do saber, e um aluno vazio, receptor de saber. Ele vai apenas receber, ele não vai contribuir com a construção do processo de ensino-aprendizagem, porque o professor é o responsável por isso. Tá? O aluno, ele é um recebedor de conhecimentos. Tá? Essa pedagogia tradicional, que em muitos filmes, né, clássicos, também a gente pode presenciar ali essa pedagogia tradicional, assim, quando está no auge, né? Os professores na sala de aula, o lugar onde os professores eles ocupam, ele é mais elevado do que o aluno, ou seja, existe aquele degrau, né? Aquele
aquele espaço mais elevado e o aluno, aquele altar, né? E o professor ele vai estar posicionado, colocado ali, justamente para demonstrar essa superioridade que ela se dá de maneira física também, ela se dá de maneira visual também, né? A ideia da aplicação de castigos, muitas vezes, né? Tudo isso faz parte de um contexto tradicional. Hoje em dia, existe pedagogia tradicional com castigo ainda? Talvez não, o castigo tenha já sido superado, a ideia também, né, aquela divisão física da sala de aula, né, digamos assim, geográfica, uma parte mais alta, uma parte mais baixa, também ela, né, dificilmente ainda exista, mas as metodologias tradicionais elas continuam a ser aplicadas hoje, né? Isso é muito perceptível. Talvez todos nós tenhamos tido experiências com professores, com instituições que trabalham de maneira muito tradicional, ou seja, colocando o professor no centro do processo, né? E o aluno como alguém que está ali para absorver, para receber conhecimento, não como alguém que pode contribuir com o conhecimento, inclusive do professor, né? Então essa é a primeira abordagem. Uma segunda perspectiva, uma segunda teoria, uma segunda pedagogia conservadora, olha só, é a chamada pedagogia nova. Poxa, mas o conservador é contra o novo, como é que uma pedagogia nova ela vai ser uma pedagogia conservadora? Porque, veja só, por que pedagogia nova? Porque a pedagogia nova ela vinha com uma ideia de buscar superar a ideia do tradicional, né, estabelecendo um espaço democrático na sala de aula, né? Estabelecendo um espaço democrático na sala de aula, onde o professor continua sendo, na verdade, aquele que detém o conhecimento, mas se abre perspectivas para que os alunos contribuam e consigam ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Porém, o que se percebe ao estudar um pouco mais a fundo essa pedagogia nova, nós vamos ver que essa democracia ela só é formal, tá? O que significa dizer que ela só é formal? É que ela não é realmente plena, ela não é realmente prática, né? Existe um conceito de democracia, mas apenas do ponto de vista formal. É uma educação formal, mas na verdade ela não se aplica formal inteiramente. Por quê? Porque as intervenções do aluno ali, elas são extremamente limitadas, elas são muito limitadas ainda, porque elas não vão além daquilo que está programado já pelo currículo, que está programado pela disciplina que se está sendo discutida naquele momento, não se consegue avançar, ou seja, o aluno ele não consegue romper essa coesão social, esse processo de coercitividade social que impõe a ele, né? E se ele tenta ir além, ele é cortado. Não estou falando disso, agora estão falando disso, né? Entende? Fica muito preso, então é uma democracia formal, uma democracia que está no papel, mas não é uma democracia que acontece na prática, né? Porque se tem muitas vezes o medo ali, o professor que não consegue, né, se deixar o aluno falar muito, talvez ele vá me colocar numa situação que eu não vou conseguir responder, né? Como se o fato, né, o nosso amigo Paulo Freire, né, ele vai mencionar isso, como se o fato de ignorar fosse algo, né? Todos nós ignoramos, nós não conhecemos tudo, nós ignoramos muitas coisas e não é de maneira nenhuma errado assumir a ignorância, assumir que não se sabe determinada coisa. O que é errado é falar diante da ignorância, né? Ignorando determinado assunto, querer emitir uma opinião. Aí sim está o erro, né? Mas, voltando aqui, a pedagogia nova, então, ela se caracteriza ainda dentro de uma perspectiva conservadora porque ela não permite realmente um espaço democrático do aluno. O aluno ele pode se manifestar se é dentro daquele elemento que se está, estritamente dentro daquele elemento que se está discutindo, nada além do que daquilo, tá? E por fim, a terceira forma é a educação tecnicista, tá? Que é uma forma de educação, né? Uma pedagogia muito vinculada aos objetivos do capitalismo, né? Ou do contexto que nós temos hoje, que ela busca formar mão de obra. Essa é a grande chave, né? Ou seja, a mão de obra desde da mais especializada, né, até a mão de obra mais, vamos dizer assim,
comum, né, onde o indivíduo ele vai precisar, né, se utilizar da sua corporeidade, do esforço físico, né, para poder desenvolver essa atividade. O professor, nessa perspectiva tecnicista, ele é um instrutor, na verdade, né, porque ele vai ensinar a fazer. Ele vai ensinar a fazer. E veja, a educação tecnicista, ela vem da palavra tekne, né, do grego tekne, que significa o quê? Saber fazer. Não se está falando aqui em saber planejar, em que aprender a planejar. Não, eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que ter o domínio da técnica, né? Não de todo o processo que envolve o fazer, né? Inclusive o projetar. Não. Tá? Então a educação tecnicista, né, o ensino técnico, né, que muitos vão dizer, o ensino médio tem que ser técnico, aqui existe uma briga, né? Alguns conservadores vão dizer que o ensino médio devia ser técnico, por exemplo. O aluno ele devia sair com uma técnica para o mercado de trabalho, já devia sair. E quando se sabe que o objetivo, né, deveria ser o objetivo do ensino médio, essa formação mais universal, mais generalista, né? Não o ensino técnico ele vai, né, o aprendizagem técnico ele tem que se dar posteriormente a isso, né? Num espaço de formação acadêmica, né, de ensino superior, técnico superior no caso. Mas então aqui temos essas três perspectivas, essas três pedagogias, a tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, como exemplos, né, dessa perspectiva conservadora de educação que se estabeleceu na contemporaneidade. Ok? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai avançar para a análise das perspectivas progressistas da educação. Ok? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.